Eu poderia dar várias dicas, mas eu escolhi essas 3. A primeira delas é entender, né? Entender qual é a demanda. Como assim entender qual é a demanda? A missão do professor é falar uma frase, né? Ela ficar um pouco confusa, depois de uma certa explicação com alguns minutos, eu vou falar a mesma frase e você vai entender melhor, né? É a minha missão aqui. E se eu não conseguir que você entenda melhor, eu falhei como professor. Tá? Então, você vai entender a demanda. Então, de certa maneira, imagina que você entrou numa fábrica, né, que produz camisa. Vamos dar uma camisa que está mais fácil, né, está visível. Claro, o que acontece na maioria das vezes eu preciso entender como a camisa é produzida. Não é isso que eu estou falando. Porque você vai direto no processo. Né? É importante entender o processo? É ótimo entender o processo. É importante saber como as coisas funcionam dentro da empresa. É ótimo entender como funciona. Você tem que fazer isso? Tem que fazer isso. Mas depois, a primeira coisa que você tem que fazer é como é uma camisa. Qual é a expectativa da camisa? Como é o produto acabado? Porque antes de você saber como faz a camisa, você precisa saber como é uma camisa. Ou seja, você não vai sair fazendo uma camisa e depois vai ver se ela está igual à expectativa, né, que que seu cliente quer, que o seu cliente pediu, que o seu cliente quer comprar. Ou seja, não. Antes você faz primeiro uma expectativa, ou seja, tem um molde de camisa, ou seja, tem uma conformidade de camisa, ou seja, tem uma camisa padrão. Aquilo que toda camisa que for produzida tem que ser igual. Você precisa entender qual é a camisa verdadeira, a camisa real, aquilo que todas as outras têm que ter para ser camisa, para você depois ir no processo, né, para ver se o processo está atendendo a expectativa. Excelente, né? Você já ouviu falar isso em algum lugar? Não. O que as primeiras pessoas focam é no processo. O processo é depois, tem que focar mesmo. Mas o primeiro é o que você vai produzir, quem você vai atender, qual é, né, o seu produto propriamente. Por quê? Né? Porque se você focar no processo, não entender que a camisa tem que ter 80 centímetros, tem que ter a manga de 10 centímetros, tem que ter 4 botões, tem que ter no tom XYZ de cor, se você não entender quais são os padrões da camisa, você não tem como você saber se o processo está certo ou se ele está errado. Não dá. Da mesma maneira que quando você produz carro, você precisa entender qual é o produto acabado carro, qual é o modelo carro, o que ele tem de acessório, o que ele não tem, quais são as cores que tem, quais são as cores que não tem, qual é o tipo de roda, o tamanho da roda, qual é o motor, qual é a potência do motor, se ele tem ar-condicionado, não tem ar-condicionado. Você tem que entender qual é o produto para você entender depois qual é o processo. Então a primeira dica que eu dou técnica é exatamente essa. Você, quando entra numa fábrica, você tem que entender qual é o produto. Primeira coisa. Eu não fui contratado como... Isso num caso de você ser engenheiro de produção mesmo, trabalhar com produção propriamente, né? Então você vai entender o produto. Eu fui contratado como outra coisa, eu sou engenheiro de produção, tratado em logística, em administração, em compras, em faturamento. Dá na mesma. Essa que é a graça do negócio. Só que, em vez de um produto, um carro ou uma camisa, né, presta atenção, agora... Em vez de um produto, um carro, é uma demanda do seu gestor, é uma demanda do próximo da linha, é uma demanda de quem espera o seu serviço. Então você precisa entender o que seu gestor espera primeiro, para depois você fazer. Né? Você precisa entender quem o seu colega do lado espera de você, para depois você fazer. Você precisa entender primeiro qual é a demanda, ou seja, o que esperam, qual é a expectativa, qual é o resultado do seu trabalho, qual é o relatório que você tem que fazer. Né? Por exemplo, imagina que você tem que fazer um relatório. Você sai fazendo um relatório sem saber o que precisa ter no relatório? Não, você primeiro entende o que precisa ter no relatório para depois fazer o relatório. E o único jeito de você fazer isso é, lógico, interagindo com as pessoas. Então, se você trabalha numa linha de produção direta, você precisa entender o produto. Como você entende o produto? Interagindo com as pessoas, algum tipo de conformidade do produto, você precisa entender a camisa, você precisa entender o carro, você precisa conhecer, ter intimidade com o produto. Se não for numa produção direta, a sua própria atividade. Imagina que eu entrei hoje. Então, a primeira pergunta que você deve fazer para o seu gestor é: qual a expectativa você tem sobre o meu trabalho? O que você espera que eu entregue para você? Né? Não é como eu vou fazer. Né? Perceba? A pergunta não é como eu vou fazer. É o que você espera que eu te entregue. Né? Quando você espera que eu te entregue. E essas perguntas derivam para quem que você espera que eu te entregue.
Ótimo, primeira dica técnica sensacional.